implicações da volta de Jesus. Eu repito, implicações da volta de Jesus, ou parousia para alguns. Esse é um tema, como disse, tão especial, exige um tempo maior. É óbvio que eu não vou conseguir expor tudo, colocar tudo aquilo sobre esse tema. É muito difícil esgotar um tema de escatologia, doutrina das últimas coisas, mas eu quero dar uma atenção especial a pelo menos 3 pontos que eu considero fundamentais para hoje a gente discutir. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24. E nós vamos trabalhar esse tema, vamos refletir sobre esse tema que a mim parece muito caro. Eu até penso que nós precisamos falar mais sobre esse assunto no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na vida, em comunidade, na sociedade, porque faz parte daquela agenda que eu chamo de urgência do Evangelho. Pois bem, vamos falar parousia ou parousia, como alguns chamam, implicações da volta de Jesus. Capítulo 24 de Mateus diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava assentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas estas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa palavra viva, eficaz, tão penetrante, tão forte, tão firme, tão querigma, tão específica para nosso dia. Nós queremos te pedir que o Senhor ilumine o nosso entendimento e que possamos ser alimentados pelo poder desta palavra e da inspiração que o teu Espírito deu a Mateus, a Marcos, a Lucas, para que fizessem esse registro. Esse mesmo Espírito nos faça compreender a verdade que está aqui revelada. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, falar sobre a volta de Jesus é falar sobre um dos temas mais importantes de
toda a boa nova, todo o Evangelho. Falar sobre a volta de Jesus é falar sobre um tema que não é só importante, é um tema que é essencial para a vida cristã. E eu até acrescento, eu diria que um crente que não fala sobre esse assunto tem problemas seríssimos. Tem problemas, no mínimo, de mal-estar consigo mesmo, no âmbito da espiritualidade, porque é impossível que alguém, tendo nascido de novo, não sinta o anseio de falar sobre esse tema. Não sinta o anseio da volta de Jesus. Não sinta a vontade de concretizar finalmente aquele momento em que seu corpo será glorificado e com a glorificação vai viver a eternidade junto do Pai. Viver à luz dessa verdade é querer todo o tempo viver na prática o Maranata, o Ora Vem, Senhor Jesus. Mas não é só a mim que me parece. Há muitos. Esse é um tema que parece ter sido esquecido, parece ter sido escanteado por alguns, mas não por todos. Porque Deus tem levantado pessoas nesse tempo em que nos é dado viver para chamar nossa atenção para essa urgência, que é a urgência da doutrina das últimas coisas. Falar da volta de Jesus não é apenas um pano de fundo para entusiastas cinematográficos, hollywoodianos, para pensar em temas como o fim dos tempos, o apocalipse, como aquele filme lá antigo, O Ladrão na Noite, não é? Ou como aquele antigo testemunho, A Última Trombeta, e tantos outros. E tantas outras explanações sobre a volta de Jesus, com essa perspectiva que causa mais temor, mais pavor, mais agonia, mais medo, e gera um conglomerado de pessoas, forma uma geração de pessoas apavorizadas que acabam fazendo em Jesus uma espécie de apólice de seguro contra o inferno. Eu, honestamente, tenho muito medo desse evangelho que, em nome do medo, tenta aproximar pessoas ao sectarismo da religiosidade. Essa não é a proposta de falar de parousia, ou de presença de Cristo, volta de Cristo. A volta de Cristo é verdade. Existem aqui duas perspectivas para a volta de Cristo. É verdade que existe uma perspectiva de pavor, e as pessoas que devem se apavorar são as que menos dão atenção ao tema. Então veja, essa palavra é uma palavra que tem muitas conotações. Historicamente, pode-se dizer que é uma palavra que se usava para denotar o anúncio de alguém importante que estava para chegar. Por exemplo, uma autoridade. Ou podia ser utilizada no âmbito da política como sendo uma decisão importante no cunho político e que era anunciado ao povo na presença de uma pessoa de autoridade. Sob o prisma da filosofia, por exemplo, Platão usava essa palavra para falar sobre uma certa contemplação. No âmbito da religião, e especificamente no Novo Testamento, tem a ideia de presença, tem a ideia de chegada, como a gente pode ver, por exemplo, em 2 Coríntios, quando Paulo fala sobre chegada, ele usa o termo parousia, ou presença, como é usado, por exemplo, em Colossenses,
para falar sobre a presença em Tiago, por exemplo, usa essa palavra para denotar presença. De maneira que, com o tempo, nós entendemos que parousia aqui é a ideia de presença de Cristo, retorno de Cristo. Mas eu estou dizendo isso porque essa presença de Cristo, ela tem duas possibilidades. Ela tem uma possibilidade de epifania, ou seja, uma revelação de Deus que traz um tremendo prazer para pessoas, ou pode ser também a katadik, que é uma palavra grega que significa julgamento para condenação. Vejam, a volta de Jesus Cristo pode ser para a condenação de alguns, como pode ser para a revelação do gozo de Deus em Jesus Cristo que está voltando. Eu sei que você já ouviu isso, mas por que eu quero trazer essa palavra hoje? E eu estou só introduzindo o assunto. Eu falei que o assunto é vasto, a gente precisa de um tempo melhor para introduzir isso aqui. Eu só quero que você entenda que existem implicações e que essas implicações elas apontam para dois caminhos. Existem implicações para quem vai viver katadik, ou seja, condenação, julgamento para condenação, ou para quem vai viver a plenitude da revelação de Deus, a epifania. Existem aqui duas possibilidades. Esse texto que nós lemos, e aqui está a beleza dessa mensagem, esse texto que nós lemos não é um texto para katadik, não é um texto para os condenados, não é um texto para o mundo. Veja, ouça, por favor, com atenção, guarde no seu coração. Essa mensagem é uma mensagem para pessoas que creem. Jesus expõe uma mensagem sobre a sua volta, não para o mundo, mas ele expõe implicações para uma particularidade. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu estou dizendo isso porque durante muito tempo, e eu penso que isso vai se perpetuar, há muitas pessoas que usam a mensagem da volta de Jesus para persuadir pessoas a crerem em Jesus. E é o contrário, irmãos. Quem é agraciado pelo dom gratuito de Deus, quem é agraciado, convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo, quem foi contemplado a partir da presciência de Deus, como está escrito lá em Pedro, quem foi contemplado com o dom da fé, esse que foi contemplado, esse daí é que vai sentir gozo, prazer, alegria de falar da volta de Jesus. Mas eu não posso fazer o caminho inverso. Eu não posso trazer as pessoas para dentro da igreja ou tentar transformar bodes em ovelhas simplesmente porque Jesus vai voltar e existe katadik, existe condenação. Eu preciso viver as boas novas do Evangelho. E quem é de Deus, ouve a mensagem de Deus. Simples assim. Quem é de Deus, ouve a mensagem de Deus. Eu sei, talvez alguém diga, mas Joséan, e as pessoas que se esmeram para pregar o Evangelho? Irmãos, nossa responsabilidade é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade dos que creem levar de goela abaixo, desculpa o termo chulo, forçar as pessoas a terem fé, porque Jesus vai voltar e vai haver condenação. A palavra de Deus está livre, como disse Paulo. Eu posso estar preso, você pode estar preso, mas a palavra de Deus ela não está presa, ela
está livre, ela está solta. E as pessoas têm a liberdade de ouvir a mensagem. Alguns, como tendo comichão nos ouvidos, até mesmo dentro da igreja, não vivem essa palavra. Mas aqueles que são lavados, remidos, resgatados pelo poder do Espírito Santo, resgatados pelo poder do sangue do Cordeiro, esses sentirão prazer da volta de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar. Ouçam, só fazendo uma nota de rodapé. Eu não estou desfazendo a necessidade de pregar o Evangelho. Eu só estou dizendo que não é responsabilidade do crente convencer ninguém de que Jesus vai voltar. Não é. Esse convencimento, segundo diz a palavra, é do Espírito Santo. Não é por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito. É pelo Espírito de Deus. É Deus que vai convencer. Eu nem entrei no texto ainda, mas deixa eu lhe dizer. Não se agonize, porque algumas pessoas não estão dando atenção sobre a volta de Jesus. Eu sei, ore por essas pessoas. Peça a Deus que ministre no coração delas. Se possível, fale sobre a verdade, mas ouça, a verdade. A verdade. Não crie subterfúgios, apologéticas, defesas, argumentações, estruturas para convencer ninguém a viver e se preparar para a volta de Cristo com medo do inferno. O céu não é lugar para gente que tem medo do inferno. O céu é lugar de gente que ama a Deus e que entregou sua vida a Jesus Cristo. Agora vamos entrar no texto. Ditas estas coisas, vamos entrar no texto. Quando eu li esse texto ontem, num momento de louvor muito gostoso, pastor Mesquita, missionária Jane, Sérgio, Aline, Rebeca, Cássia Flor, nosso pequeno grupo, seguindo todas as ponderações que a Organização Mundial de Saúde preconiza, com todo cuidado, nós nos encontramos e no nosso momento de louvor comentávamos sobre a beleza desse texto, que é um texto que se reafirma nos sinótipos, ou seja, no Evangelho segundo escreveu Mateus, Marcos e Lucas. Veja que beleza! Quais são as implicações, ouça, para o crente? Não estou falando do mundo, irmãos. Quem está nos acompanhando aí no @Igreja Batista Ousado Amor, viu a arte que Cássia Flor fez, que está aí de um lado uma espécie de plenitude à luz da cruz, céu, e do outro lado aquela reverberação, aquela imagem apocalíptica de caos, não é? As duas coisas que eu estou chamando hoje aqui de epifania e catadik, não é? Aqui plenitude do Senhor, aqui condenação. Mas ouça, eu quero falar com você que foi feito para ir para o céu. Eu sei, talvez alguém diga assim, é muita arrogância dizer que foi para o céu, o que é que eu posso fazer se ele me escolheu? Eu não presto, eu não sei, eu não tenho, eu não posso, mas aprove ao Senhor escolher alguns. Se você está ouvindo essa mensagem e você de alguma maneira não ouve isso com doce, que pena. Mas se você ouve com doce, mas depois dessa mensagem tem coisas para consertar, conserte depressa, porque você foi feito para ir para o céu. Você foi feita para ir para o céu. Vamos entrar no texto? Vamos entrar no texto? Primeiro, a primeira coisa que eu vejo nesse texto, a primeira, como é que eu diria, consequência da volta de Cristo, a primeira implicação da volta de Cristo, é que os valores serão postos à prova. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer nada, mas a Bíblia quer. Veja o verso 1. Por favor, leia na sua Bíblia aí, para você acompanhar comigo, para depois não parecer
que a mensagem de Joséã é uma mensagem arrogante, é a palavra do Senhor. Coloque seus olhos, veja aí o que é que diz. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos se aproximaram dele. Esses discípulos aqui foram Pedro, Tiago, João e André. Se aproximaram dele, esse registro está lá em Lucas. Você pode acompanhar essa mesma história, como eu disse, nos sinótipos Mateus, Marcos e Lucas. Cada um vai dar um detalhe de uma história. Só estou compilando tudo aqui nesse texto. Veja, esses discípulos se aproximaram de Jesus. Eles estavam no templo. Estavam saindo do templo. E Jesus ia saindo sozinho, diz Lucas. Sozinho de cantinho ali. E aí os discípulos se aproximam de Jesus. Alguém se aproxima de Jesus. E diz, olha, veja o verso 2. Ele, porém, lhes disse, finalzinho do verso 1, se aproximaram para mostrar as construções do templo. Lucas vai dizer, mostrando as estruturas. Olha, que coisa bonita, que templo bonito, Jesus. Realmente o templo parecia ser bonito. Segundo Joséfo, um historiador muito importante, muito bem considerado, Joséfo diz que o templo era uma belezura, numa linguagem nossa. Tinha cerca de 20 metros de frente, 2,70 metros de altura, e o comprimento, a largura das paredes era de cerca de 2 metros. Era um templo que era para resistir a muitas guerras. Era para resistir a muito tempo. Já fazia cerca de 48 anos que esse templo estava em construção. Isso você pode ver lá em João, capítulo 2, verso 20. Tem tudo o que eu estou dizendo descritivamente. E aí, inclusive em João, capítulo 2, verso 20, quando Jesus está conversando com aqueles homens religiosos da época, e que Jesus diz o que está escrito na parte, no versículo 2 desse capítulo. Vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Vai ficar tudo derrubado. Quando Jesus diz isso, no outro momento, aqueles homens religiosos dizem, que é isso? 48 anos de construção? O que prova que nesse período o templo está sendo construído. Muito bonito. E o Joséfo, repito, ele diz que as pedras brancas ao longe pareciam uma bela montanha coberta de neve. Imagina como era bonito esse templo. Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Os discípulos estavam tão empolgados para mostrar a Jesus o valor da beleza daquele templo. Os discípulos estavam tão entusiasmados para mostrar como aquele templo era bonito, como estava ficando bonito aquele templo. Esse templo só veio ser terminado, essa construção toda só veio ser terminada muitos anos depois, e no ano 70 depois de Cristo, 7 anos depois de concluído o templo. Então 63 tinha acabado a construção, ficou perfeita em 63. No ano 70, Eusébio, um outro historiador, vai dizer que o exército de Tito, o exército dos romanos, destruiu o templo inteiro e não ficou pedra sobre pedras. Aquilo que aqueles homens admiravam, não há nada de errado em admirar, não. Não tem nada de errado, não. É tão bonitinho, né? Fazer um templo bonito, confortável, ar-condicionado, cadeiras confortáveis, um louvor bonito, uma projeção bonita, um marketing legal. É tão bom a gente poder divulgar aquilo que a gente crê de uma maneira arquitetonicamente bonita. Até faz parte
da inclusão social, é uma maneira da gente se incluir. Tudo isso é muito bonito. Mas deixa eu dizer para você, pense em um valor que não conta nada para Jesus nesse período. Não conta nada. Eu imagino o desânimo de quem chegou para Jesus e disse: olha que templo, que estrutura bonita. E Jesus disse: não vai ficar... Sabe isso que vocês estão vendo, estão admirando? Não vai ficar pedra sobre pedra. Irmãos, a volta de Jesus vai pôr à prova muitos valores que para nós são excelsos. A volta de Jesus vai pôr à prova muita coisa que nós consideramos como sendo a razão do nosso ministério. Hoje, Dia dos Pastores. Essa é uma palavra que rasga primeiro a minha boca. A espada, quando ela sai, como ela tem 2 gumes, ela fura, rasga primeiro a boca do mensageiro, não é? Essa palavra também é para mim. Essa palavra também é para mim. Sabe por quê? Porque há um risco muito grande de um homem de Deus construir toda a sua ideia de ministério apenas nessa beleza daqui. É só estratégia, é só organização eclesiástica, administração eclesiástica, é só estrutura. A volta de Jesus vai pôr à prova tudo isso. E talvez você diga assim: não, mas eu não sou pastor, eu não tenho preocupação com o ministério. Tudo bem. Deixa eu perguntar para você: o que é que firma a sua admiração? Que parte da sua vida leva a sua atenção? Que parte? Que parte da sua vida chama a sua atenção a parte de você dedicar a sua fé? Ouça, Jesus estava dizendo àqueles discípulos: isso não me interessa. Quando Jesus voltar, irmãos, há muitas coisas que pensamos que são interessantes e que não serão. Segundo lugar, quando eu olho para esse texto e falo sobre as implicações da volta de Jesus, eu já dei uma deixa, mas eu quero me aprofundar. Veja o que é que o verso 3 diz. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos, que discípulos? Pedro, Tiago, João e André, quando eles se aproximam de Jesus em particular. Ouça, em particular, eles pediram a Jesus que explicasse melhor essa história do fim dos tempos, da parousia, da volta de Jesus, da epifania. Jesus, em particular, deixa eu isso aqui para o Senhor. Fala para a gente em particular, lá no Monte das Oliveiras, no lugar secreto. Fala com a gente. Sabe o que é que acontece, irmãos? Quem é de Cristo se interessa pelo seu retorno. Eu já disse logo em início. Quem é de Cristo se interessa pela volta de Cristo. Não se enganem. Não se enganem. Não somos nós que convencemos ninguém a se interessar pela volta de Jesus. Agora veja, ele vai voltar. Ele vai voltar. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, há de ser assim a vinda do Filho do Homem. Ele vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar. Agora, este assunto é um assunto que só se interessa, em particular, à igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque quem vai viver a catadic, a condenação, quem vai viver o julgamento para a condenação, pode até estar no meio daqueles que são salvos. Como neste caso aqui estava Judas. Pode até estar no meio, irmãos. Mas não se interessa, não é um assunto interessante, não. E veja, por favor, eu não estou dizendo que você agora tem que ser um perito em escatologia, erkatos, a doutrina das últimas coisas. Não.
Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que agora você vai ser um especialista no livro de Daniel, no livro de Apocalipse. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que quem é salvo se interessa pela volta de Jesus. E não apenas se interessa, mas reserva-se ao direito de ter uma vida de santidade. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é puro, purifique-se mais. Ao passo em que aquele que é sujo, ele se suja com a maior naturalidade. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, de maneira muito clara, que o ímpio, ou seja, ímpio aqui vem de impiedade, vem da falta de respeito com as coisas sagradas. Pia significa respeito às coisas sagradas, piedade. Piedade não é uma pessoa bondosa. Bom, em resposta a uma vida de respeito às coisas sagradas, a pessoa pode ser bondosa. Mas piedade na Bíblia é uma pessoa que respeita as coisas do sagrado. A palavra de Deus faz distinção clara entre o ímpio e o justo. Ou seja, entre o ímpio, aquele que não respeita as coisas sagradas, e aquele que tem uma vida de piedade, que tem uma vida pia, uma vida de oração, de busca. O salmista diz de uma maneira tão linda, irmãos, no final do Salmo 1, ele diz assim: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Meus queridos, quem é de Deus se interessa pela volta de Jesus. Simples assim. Eu não estou dizendo que não é importante que tenhamos estudos, que nos preparemos para as grandes agências missionárias, para pregar o Evangelho. Tem que pregar mesmo. E esse mesmo texto vai dizer que quando a mensagem do reino atingir todos os lugares, aí ele volta. Ele vai voltar, então pregue a palavra. Agora, deixa eu lhe desincumbir de uma coisa. Você não foi dotado da habilidade de convencer ninguém de que Jesus vai voltar. Olha para a história de Noé. Eu imagino Noé em crise, tomando 10 caixas de Rivotril por semana, porque ele dizia que ia chover e o povo tirava onda com ele. Zoeira. Imagina Noé agonizando. O que é que Noé fez, irmãos? A mensagem está aí. Eu sei que eu vou construir a arca porque Deus me mandou fazer. E fez. Noé não tentou convencer ninguém, irmãos. Pregue a palavra, inste em pregar, fale da volta de Jesus. Mas não traga ninguém para o reino de Deus por medo. Não traga ninguém por medo. A volta de Jesus não é uma espécie de argumento mágico para fazer igrejas crescerem. A volta de Jesus é razão de gozo para os santos. Você tem que se alegrar com a volta de Jesus e, como disse aqueles discípulos, dizer para Jesus: Senhor, em particular, diz para mim, como é que vai ser esse negócio? Quando é que o Senhor vem? Venha, Senhor, porque eu estou precisando. Eu quero viver em Tua presença eternamente. Eu quero a Tua presença. Se você tem esse anseio, louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você tem esse anseio, viva isso. Agora, tem uma terceira implicação exatamente para esse grupo que entendeu, primeiro, que os valores de Deus não são os nossos valores, não é? Segundo, que quem é de Cristo se interessa pela volta de Cristo. E em terceiro, veja o que está aí, coloque seus olhinhos no verso 5. Porque no que pese eu ter dito que você não precisa ficar agonizando, que você tem que crer na volta de Jesus, porque isso é algo natural do Espírito Santo na sua vida, mas isso não desabilita você a ter responsabilidades. E Jesus dá uma responsabilidade justamente a esses que creem. Ouça,
Ouça, é uma responsabilidade que tem uma parte um tanto quanto mais crítica e uma parte mais fácil de cumprir. Presta atenção. Coloque seus olhos no verso 6. Ele diz assim: e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Deixa eu fazer logo uma nota de rodapé. Muitos tentam dizer que depois da Segunda Guerra Mundial é que se iniciou o período em que Jesus podia voltar a qualquer momento. Irmãos, essa é, a meu ver e a ver da maioria das pessoas que eu conheço, um erro muito grasso, porque no ano 62, aliás, no ano 70 especificamente, nós tivemos uma guerra de proporções terríveis. Inclusive Jerusalém foi destruída. Então, assim, não é que Jesus começou a estar pronto para vir a partir da Segunda Guerra Mundial. Tem gente que tem dito algo do tipo: o coronavírus pode ser um sinal. Irmãos, tudo é sinal desde que Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus. Jesus pode voltar a qualquer momento, irmãos. Agora, uma coisa é certa: está mais perto hoje do que ontem. Tá certo? Está mais perto hoje do que ontem. E se ele não voltar hoje à noite, amanhã vai estar mais perto do que estava hoje. A qualquer momento ele pode chegar. Agora, veja a implicação, coloque seus olhos aí. Ele diz: e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Fiquem relaxados. Despareça um pouco. Não ligue para nada. Fica ali a lavantua na rie. Esse negócio de oração, de leitura bíblica, foi assim que Jesus disse, foi? Não, ele disse: fiquem atentos. Uma das implicações da volta de Jesus na vida de quem é salvo é que quando ele chegar, ele vai encontrar essas pessoas atentas, como aquelas noivas que eram prudentes, estavam com o óleo, com o azeite em dia, tudo certinho, e não como aquelas negligentes. Você precisa estar atento à volta de Cristo. E como é? Me diga, me explique, por favor. Eu não consigo entender algumas coisas, mas tente me explicar daí de onde você está. Como é que alguém vai para uma festa e não se prepara para essa festa? Como é que alguém vai para uma festa, me diga, e não se arruma para a festa? Não fica atenta para o horário? Você precisa viver hoje como se Cristo voltasse amanhã. Jesus está voltando. Eu só não gosto dessa frase quando ela está alinhada, quando ela está adjudicada, quando ela está limitada à ideia de fazer medo a alguém e pensar alguém vir crer comigo. Eu não quero nenhum crente forçado comigo. Nenhum. E outra coisa, não quero forçar nenhum crente, ou melhor, não quero forçar nenhum descrente a ser crente. Nenhum, Deus me livre. Eu vou tomar o lugar do Espírito Santo, não, irmãos. Agora, eu preciso estar atento. Você precisa estar atenta. O que é que tira sua atenção? O que tira a sua atenção? Eu vou lhe dizer o que é que tira a sua atenção com a próxima palavra que o evangelista coloca aqui. Por favor, se você não tiver com sua Bíblia aberta, abra Mateus capítulo 24, verso 6. É muito importante, eu penso até, que esta parte da nossa reflexão é a parte mais importante de tudo que eu falei até agora. Fique atento. Agora, além de ficar atento, o que é que você precisa se preocupar? Veja o que é que diz aí, ó. Fiquem atentos e não se assustem. Fique atento e não se assustem.
tem uma coisa que eu tenho percebido que tem feito com que pessoas fiquem desatentas. Inclusive eu. Sabe uma coisa que tira muito a minha atenção? Se eu estiver focando o meu olhar, as minhas ideias, a minha produção no trabalho, se eu estiver fitando os olhos lá, eu estou atento. Mas se eu tiver qualquer coisa nova por ali no pedaço, eu perco rapidinho o foco, irmãos. Eu perco o raciocínio, eu perco a atenção. Espiritualmente também é assim. A Bíblia diz aqui, fiquem atentos e não se assustem. Eu tenho descoberto nos últimos tempos que uma das armas mais poderosas do mal é o terror, é o terrorismo. É só você olhar para a história moderna, recente. Uma das forças mais avassaladoras tem sido o terrorismo. É muito fácil desconstruir uma comunidade com terrorismo, porque o terrorismo ele acaba com a economia, ele acaba com a política, ele acaba com a saúde, ele acaba com a educação, ele entra nos veios da sociedade, destrói qualquer comunidade. Espiritualmente também. Terror é uma coisa horrível, irmãos, e que tira a atenção. Às vezes você está até atento, mas você tem ouvido tanta conversa, você tem ouvido tantas mensagens, que às vezes até começam pela palavra, mas que acaba destoando, que você fica preocupado, você fica assustado, aterrorizado, aleluia, porque Jesus disse aqui, fiquem atentos e não se assustem. Fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo que o dono da igreja, ele cuida de você. Só fique atento. O noivo vai chegar. Mas não se assuste. Eu vi um desses dias aí, num desses boletins que rodam a internet, um médico. Eu até publiquei nas redes sociais. Uma coisa muito interessante é que uma das coisas que baixa a imunidade do corpo humano é o medo. O medo. Tem gente que tá bem, não tá com Covid, não tá com nada, tá certinho. Mas assim, é tão hipocondríaco, tem tanto medo de pegar. Fiquem atentos e não se assustem. O nosso Deus cuida de nós, irmãos. O nosso Deus cuida de você. O nosso Deus cuida de você. Ainda não é o fim. Está escrito aqui, verso final, o verso 6, no finalzinho do verso 6, ele diz assim, fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Deus não está sendo pego de surpresa, como eu tenho dito ultimamente. Deus não está assim, e agora? Meu eu do céu. Meu eu do céu, e agora o que é que eu vou fazer? Eu deixei o povo lá, estão me esperando, mas tem um negócio lá que tumultuou tudo. Não se assuste. A sua vida está nas mãos de Deus. E Jesus Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, você vai desfrutar da epifania de Deus. Você vai desfrutar não do julgamento para condenação, mas você vai desfrutar do julgamento para a vida eterna. Para a vida eterna. E nós vamos viver eternamente para a glória de Deus. Para a glória de Deus e para a nossa alegria. Eu quero concluir dizendo o que disse no início, para que não fique nenhuma dúvida, O verso 14 diz assim, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo. Irmãos, eu sou um analista social. E sabe qual é a análise que eu faço hoje disso? É que, fazendo uma análise social rápida, isso já tem acontecido. É a última coisa para acontecer, já tem acontecido. Eu estou falando aqui para um pequeno grupo que me conhece. Eu não sou uma pessoa famosa, eu conheço meia dúzia de pessoas
e que amo demais essa meia dúzia de pessoas. Eu não sei quantas pessoas vão ouvir essa mensagem. Eu não sei. Mas há pessoas com muito mais visibilidade que eu que estão pregando esta palavra para dezenas de centenas de milhares de pessoas. Um outro dia eu estava vendo uma live, tinha quase 500 mil de pessoas. É muita gente, irmãos. É muita gente. Eu nem sei como é que conseguem fazer isso. Mas era tanta gente que eu me assustei. Me assustei com alegria. Sabe por quê? Essa palavra, ela está sendo pregada. Eu estou pregando agora para 19 pessoas. 19 pessoas. Um pequeno grupo. Mas a Bíblia diz que essa palavra vai ser pregada para todo o mundo. E nesse momento, alguém que tem muito mais voz do que Joséã, alguém está dizendo, da mesma forma que eu estou dizendo, Jesus Cristo vai voltar, fiquem atentos e se tranquilizem. Quem for salvo, irmãos, vai dar um comichão tão grande que não vai aguentar não. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida, simples assim. E isso não é ser arrogante, ser prepotente, isso é ser crente. Porque a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz isso. Se você ouve essa mensagem e diz, eu quero fazer parte desse grupo, eu quero morar no céu, eu quero viver a epifania de Deus, quando Jesus voltar eu quero morar com Ele. Se você diz isso quando ouve essa mensagem, é porque Ele está confirmando sua salvação. Ele está dizendo, vem filho, venha filha, tranquilize, eu tenho um lugar para você, na casa do meu pai há muitas moradas, tem um lugar para você, e você vem. Agora, se você está ouvindo essa mensagem e só criticando, como eu lamento, eu até acho muito difícil, eu estou falando há quase 50 minutos, eu acho muito difícil que quem não acolha a palavra de Deus fique tanto tempo me ouvindo. Ah, meu Deus. Mas Ele vai voltar, irmãos. Ele vai voltar. E quando Ele voltar, em glória, nós viveremos diante dEle. Aleluia! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, que o Senhor aplique esta palavra, que é minha, é palavra dEle em nossos corações, de maneira que alcancemos um coração puro diante dEle, uma vida diante dEle, para a sua glória e para a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém.